Nesse vídeo eu quero falar sobre as profecias de uma pessoa chamada Reginaldo Cardoso. Pessoas morrerão, vai acontecer. É um aviso do Senhor. Essas catástrofes, elas vão acontecer. Antes de prosseguirmos, me fale abaixo se você já teve um sonho de premonição com um tsunami, ou com alguma catástrofe acontecendo, ou com algo que aconteceu. Então, vamos lá. Ele se intitula Missionário e em 2019 ele postou um vídeo falando sobre um possível tsunami que irá acontecer no Brasil. Me parece que já faz mais de 4 anos que ele vem tendo esse tipo de visão e ele diz que foi Deus quem avisou do tsunami que vai acontecer nos próximos dias. Porém, esse vídeo já passou um tempo e nada aconteceu, graças a Deus. Eu sou o missionário Reginaldo Cardoso e o objetivo de gravar este vídeo é em obediência à voz do Espírito Santo. Este vídeo não é para causar temor, este vídeo não é para que eu me torne famoso. Inclusive, esse é o último vídeo que irei gravar a respeito deste assunto, porque assim me disse o Senhor em um sonho. Eu tenho sonhado repetidas vezes com um grande tsunami. Todas as semanas eu tenho tido sonhos e eu quero relatar os últimos 3 sonhos que tive e nos quais o Senhor determinou-me que gravasse pela última vez, porque o Senhor me disse que é o último aviso. E ele me disse mais: os zombadores sofrerão as consequências por não acreditarem nos meus avisos. Eu sonhei que eu estava ouvindo um programa de rádio em espanhol e de repente o locutor interrompia a programação e dizia o seguinte: precisamos divulgar uma notícia. Os governos do mundo inteiro estão divulgando esta nota. Eles não podem mais ocultar o que vai acontecer. E ele diz: dentro de alguns dias o mar invadirá cidades inteiras. Pessoas morrerão, muitas pessoas morrerão. E ele disse: você que mora nas cidades à beira-mar, se você puder fugir, fuja. Se você puder subir aos montes, suba. E de repente eu mudava aquela estação e eu ouvia a mesma notícia sendo dada em outros idiomas. Eu lembro bem do idioma francês, português de Portugal, inglês, e eu entendia tudo o que eles estavam falando. Isso era de madrugada. Eu levantei por volta das 3 horas da manhã e nesse dia eu orei até o meio-dia. À tarde eu me deitei depois do almoço para descansar e eu sonhei novamente. Um homem apareceu no meu sonho e diz: o que você sonhou de madrugada vai acontecer. É um aviso do Senhor. E de repente eu vi helicópteros, muitos helicópteros, tentando resgatar o povo, tirar o povo das cidades, mas não dava conta. Era realmente muita gente. E de repente as ondas começaram a avançar. E nesse mesmo sonho, o Senhor me disse que eu deveria gravar um último vídeo a respeito deste assunto. E eu havia gravado um vídeo no dia 9 de dezembro, mas nós não tínhamos editado esse vídeo. E à noite eu sonhei que William Bonner estava dando uma notícia no Jornal Nacional. E a notícia era que um meteoro estava na direção do mar, já estava vindo na direção do mar. Muitas pessoas morreriam. E de repente o apresentador para e começa a chorar no meio do jornal. Nisso eu o abraço e digo a ele: William Bonner, vem para Jesus, abandona o cigarro. Eu nem sei se ele fuma, não sei se ele tem vício, se ele é fumante, mas no meu sonho ele fumava. E eu dizia para ele: abandona o cigarro, vem para Jesus, para que o Senhor te livre desta grande catástrofe. Queridos, este é o último vídeo que estou postando sobre isso, porque eu não tenho interesse algum em me tornar famoso,
eu não tenho interesse algum em aparecer. A Bíblia diz que Herodes morreu com medo de bicho, porque não deu glórias ao nome do Senhor. Herodes discursava, e o povo entendia e falava que ele falava como um Deus. E Herodes aceitou a glória para si, e por isso ele morreu com medo de bicho. E eu tenho certeza que se eu gravasse esse vídeo para atrair glórias para mim, eu não tenho dúvida alguma de que eu poderia sofrer o que Herodes sofreu. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 7, que o Senhor não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Então o Senhor está revelando. E o que eu acho importante dizer no final deste vídeo é que as pessoas que acreditarem, as pessoas que creem nos avisos do Senhor, elas terão tempo para se livrar desta grande catástrofe. Foi assim nos dias de Noé. A Bíblia diz que Noé passou 120 anos avisando que haveria um grande dilúvio sobre a terra. No entanto, as pessoas daquela época duvidaram de Noé. E eu imagino que hoje as pessoas vendo esses vídeos devem me chamar de louco, devem chamar outros servos do Senhor que também têm dado esses avisos. As pessoas têm nos chamado de loucos, mas infelizmente os zombadores, eles sofrerão a terrível ira do Senhor. E as pessoas dizem, mas que Deus de amor é esse que vai permitir que uma grande catástrofe aconteça no mundo? Queridos, é importante nós sabermos que Deus, Ele é amor, sem sombra de dúvidas. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados. E é isso que Deus está fazendo, avisando para que a nação brasileira, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e realmente acreditem no Senhor. Aqueles que não acreditarem, infelizmente, sofrerão as consequências da sua incredulidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. E você, querido, ore pela sua família, ore pelas pessoas que moram no litoral, na costa brasileira, como em outras nações. Deus tem mostrado isso não apenas para mim, Deus tem mostrado a irmãos de outras nacionalidades, porque essas catástrofes, elas vão acontecer. Eu não estou falando nada que está fora da palavra de Deus. E você pode examinar as Escrituras em Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 9, versículos 10 e 11, você vai ver que realmente estrelas, vai cair uma montanha de fogo no mar. Queridos, examine as Escrituras. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, versículo 25, que realmente o mar, ele assustaria as pessoas. As pessoas ficariam perplexas, nações ficariam perplexas diante do bramido do mar e das ondas. Então na internet você vê pastores, missionários e videntes paranormais falando sobre este tsunami que possa acontecer. E também, é claro, os cientistas estão aí sempre com um estudo em cima disso e as possibilidades. Então, nós vamos entender o porquê que certas pessoas ficam aí trazendo essas tragédias para as pessoas ficarem acreditando. Por que isso ocorre? Por que essas pessoas se sentem os escolhidos para trazer essas mensagens? Bom, antes de mais nada eu quero dizer que eu sou Rariana, parapsicóloga, paranormal. Eu também tenho o dom da premonição, porém eu venho trazer aqui um novo olhar sobre esse tema. Então eu estou fazendo esse vídeo de reação para que vocês possam compreender a visão dos anjos, que é eles que trazem os 7 segredos. Os 7 segredos foram revelados pelos anjos sobre a mecânica do universo. Então, por que é que acontecem certas coisas? Então, gente, se você gostar, já deixa o seu joinha, tá? Compartilhe esse vídeo para ajudar o canal. Quero te convidar também para vir para o meu Instagram, @desafiosync, que lá vai acontecer o jogo do ativador, que é gratuito e sempre será, que vai ativar a sua prosperidade e ainda vai ter muitos prêmios
para você participar, tá bom? Então, bora para lá, @desafio5. Eu, Rariana, estou nessa missão de trazer a verdade dos anjos para todos. Então, o jogo do ativador vai ser o começo, o princípio, porque eles querem que seja um processo divertido e simples para que as pessoas comecem a usar o seu poder criador. Existem 2 motivos de estarem acontecendo essas profecias. Um deles é que muitos estão sim lendo esses registros que estão disponíveis em pessoas, coisas, situações e também no planeta. Devo lembrar que nós, como ser humano, temos um campo eletromagnético com trilhões de informações de todo o tempo da existência da nossa alma. E o planeta também. O planeta tem o seu campo eletromagnético que tem informações de todo o tempo da existência do planeta. Então, isso fica implícito em toda leitura energética. Você pode ler, você pode perceber algo que está lá gravado, mas não quer dizer que vai acontecer, porque existem também registros de sucesso e de prosperidade e de coisas boas. Qualquer coisa que seja postado de negativo vai fazer as pessoas criarem esse negativo. E tudo que nós raciocinamos fica gravado aqui primeiramente e também no outro, ou no planeta, ou nas cidades que estão sendo mencionadas. Então, nós precisamos focar na cura. Não podemos ter medo, e isso gera medo. Essas evidências geram medo, insegurança. Vocês podem perceber que a maioria deles falam que se não mudar, se a igreja não mudar, se as pessoas não mudar, isso vai acontecer. Então, veja bem, isso tem um fundo de necessidade psicológica de cada um, da forma que eles acreditam no mal. Então, essas pessoas acreditam que o mal está solto no mundo e estão criando a maldição para a humanidade. Muitas pessoas trazem dentro do seu próprio psicológico destruição, medo e as histórias que estão lá, Apocalipse, na Bíblia, em tudo isso. Aí eles vão projetando para o dia de hoje. Então, não devemos focar nessa parte, porque todo o processo de criação é embasado no acreditar. Se você ficar acreditando nisso, você está dando a energia criadora para isso. Portanto, quando um profeta fica lá falando, isso vai acontecer em breve, e Deus vai trazer isso porque Rio de Janeiro precisa aceitar a Deus, parar de pecar, né? Isso está fazendo você acreditar no mal, tá? Porque pecador todo mundo é, então teria que ter um tsunami no Brasil todo e não só no Rio de Janeiro. Isso é um fato que nós precisamos pensar. Notem como esses missionários, profetas, videntes colocam essas mensagens de terror na internet. Se isso não acontecer, aquela tragédia vai acontecer. Isso é uma forma de amedrontar as pessoas para que venha para a realidade dela. Então tome cuidado, existe uma realidade muito melhor para você vivenciar do que essa. Eu trago aqui a verdade dos anjos para que vocês possam refletir. Só quero deixar bem claro que eu não estou falando de religião, e sim da percepção de cada um. E não estou dizendo que não seja importante buscar a Deus, buscar o reino de Deus, buscar a verdade de Deus, tá? Tudo isso é muito importante, porém, no meio disso tudo, existe sim pessoas que se equivocaram e estão trazendo o equívoco para você. E isso é muito sério, porque a sua vida vai ser afetada por tudo isso. Quero advertir sobre o risco de ficarmos acreditando nessas profecias. Hoje a internet é um campo minado, porque além das pessoas que colocam esse tipo de profecia, também tem os canais que ganham muita fama com isso. Então, está sendo um campo minado e essa energia está sendo produzida para o acontecimento do tsunami. Nós precisamos nos unir urgentemente. Os anjos pedem essa união para que possamos acordar desse transe que está acontecendo em nosso planeta. Porque, sim, pode acontecer muitas se continuarmos neste caminho de produção
de tudo isso, da maldição para o planeta. Se nós não entendermos como é processado toda essa energia, nós vamos ficar produzindo o mal que muitos estão aí trazendo para nós. E quem vai pagar o preço? Nossos filhos, netos, bisnetos e a nossa própria pessoa, porque nós estaremos aí em outro tempo também, vivenciando um mundo destruído. É importante que você saiba disso. Muitos líderes espirituais não sabem o que estão fazendo, eles estão trazendo para nós as suas próprias percepções. Então não é Deus que está trazendo, e sim a percepção de cada um, a forma que a pessoa entende. Todas as possibilidades de acontecimento que existem na bioenergia, no campo eletromagnético do planeta, precisa, mesmo assim, da nossa produção de energia para acontecer. Eu convido vocês a começarem a compartilhar esses vídeos e trazer pessoas para a sanidade. Nós temos uma missão, é trazer a luz ao planeta. Eu não estou dizendo com isso que não tem que buscar a Deus e não tem que se transformar. Sim, nós precisamos melhorar a nossa alma, a nossa bioenergia. O nosso ser tem que se iluminar e, claro, nós precisamos nos religar a Deus. Desde que mundo é mundo, sempre existiu a possibilidade de um tsunami, tanto que já aconteceu várias vezes na história da humanidade. E o mundo não acabou. É claro que qualquer tragédia para nós hoje é o fim do mundo, porque nós estamos possessos debaixo de poderes que estão transicionando o planeta para baixo, para a ladeira. Os anjos vêm trazer oportunidades para nós podermos abrir a nossa concepção, para que nós possamos estar unidos na cura, na transformação, no verdadeiro valor que nós podemos dar ao planeta e não ficar criando toda essa pela crença. A estrutura do nosso planeta é feito assim. Existem placas tectônicas que elas se movimentam, existem os vulcões, porque a nossa realidade é feita assim. Isso sempre existiu. Vulcões entraram em erupções em várias fases do planeta. E o mundo não acabou, e não era o fim do mundo, e não vai ser agora. Então, acreditem na parte boa, que é onde Deus quer te colocar, na criação do amor maior, da luz. Porque o processo criador, ele está o tempo todo, 24 horas atuante na sua vida. Tudo aquilo que você acreditar, você está produzindo energias. Nós somos como usinas, geradora de energias. E as coisas se manifestam. Eu trago muitas revelações no Desafio Sync, que é um método que vai ser lançado. E aí, você acredita que pode acontecer o tsunami, como as profecias estão anunciando? Eu quero deixar aqui a previsão do BBC, que está falando sobre o alerta amarelo. Então vocês vão ver que, calma, não é tudo isso aí. Vamos acreditar que o vulcão vai ficar lá bem quietinho e nós vamos ficar muito bem aqui. E nada vai acontecer em nosso Brasil. É esse pensamento que nós temos que ter, porque toda forma de raciocínio gera energia equivalente, que é uma massa para manifestação. Vamos criar essa massa de cura para o nosso país. Após dias de terremotos, o vulcão Cumbre Vieja de La Palma, nas Ilhas Canárias, entrou em erupção no dia 19 de setembro de 2021. Os rios de lava fizeram com que moradores e animais que estavam próximos tivessem que ser evacuados. Mas além do terror causado na região, a erupção desse vulcão gerou medo de repercussões desastrosas do outro lado do Oceano Atlântico, mais especificamente de um possível tsunami aqui no Brasil. Mas será que isso é possível? Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou relembrar quando a costa brasileira foi vítima de um tsunami lá no século XVIII e responder qual é a probabilidade disso acontecer de novo por aqui. Antes de começar, vale lembrar o que é um tsunami, palavra que vem do japonês.
Tsunamis são grandes ondas que se formam por causa de um deslocamento da água. Esse deslocamento pode ocorrer por diversos fatores, como abalos sísmicos, terremotos ou erupções de vulcões. No caso do famoso tsunami que aconteceu em 2004 no Oceano Índico, ele foi causado pelo terremoto de Sumatra-Andaman. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas morreram por causa do evento, considerado um dos mais mortais da história. A Indonésia foi o país mais atingido. Mas 200 anos antes desse evento trágico, o Brasil também havia sido vítima de um tsunami. Em 1755, um terremoto sacudiu Lisboa do outro lado do Atlântico. Conhecido como o Grande Terremoto de Lisboa, ele foi o maior já registrado na Europa, com magnitude de 8,7 na escala Richter. Para efeito de comparação, o terremoto que causou o tsunami de 2004 teve magnitude estimada entre 9,1 e 9,3. Esse terremoto de 1755 destruiu Lisboa, grande parte do sul da Espanha e do Marrocos. Além disso, causou um enorme tsunami que atingiu a Irlanda e o Caribe. As estimativas sobre os números de mortos variam. As mais conservadoras ficam entre 20 mil e 30 mil óbitos e as maiores falam em 100 mil. Para se ter uma ideia do impacto, foi esse evento que deu início à era moderna de estudos sismológicos. Pois bem, a onda gigante que se formou com o Grande Terremoto de Lisboa atravessou o Atlântico e chegou ao Brasil causando estragos. No início da tarde de 1º de novembro de 1755, um tsunami atingiu o litoral do Nordeste. Ele penetrou terra adentro, destruiu habitações modestas e desapareceu com 2 pessoas. Isso é desconhecido da maioria dos brasileiros. Como afirma o professor Veloso, relatos da época dão conta de que as ondas destruíram moradias, fazendo com que os moradores das praias tivessem que fugir. Há relatos de mares revoltos também no Rio de Janeiro no dia do terremoto de Lisboa. Pesquisadores brasileiros e portugueses também coletaram vestígios de animais e de elementos químicos que só poderiam ter sido trazidos a determinadas praias brasileiras por grandes ondas. O primeiro passo para se chegar a essa conclusão foi fazer uma simulação matemática de como teria sido o tsunami. Baseados nessa simulação, os pesquisadores foram a campo. Na praia de Pontinhas, na Paraíba, eles identificaram uma camada de areia grossa que teria vestígios do fenômeno. Segundo o estudo da UERJ, na região da praia de Lucena, também na Paraíba, as ondas variaram entre 1,7 e 1,8 metros de altura. Já na região pernambucana de Tamandaré, as ondas atingiram entre 1,8 e 1,9 metros com grande volume de água. As ondas chegaram a inundar até 4 quilômetros terra adentro, principalmente em locais banhados por rios e nas proximidades da ilha de Itamaracá. Em Tamandaré, a inundação foi de até 800 metros e em Lucena, 300 metros. Se aconteceu no passado, poderia acontecer de novo, né? Fato é que mais de 200 anos depois, a erupção do vulcão Cumbre Vieja de La Palma, nas Ilhas Canárias, causou uma preocupação de um tsunami atingir novamente o Brasil. De acordo com o geólogo Marcelo Assunção, da USP, essa preocupação vem de anos atrás. Em 2001, foi publicado um trabalho de geólogos americanos sobre a possibilidade de um desabamento de uma parte da ilha de La Palma provocar um tsunami no Brasil. Mas para que isso acontecesse, a atividade vulcânica teria que derrubar uma parte da ilha e provocar um deslocamento gigantesco em direção ao mar. Não é o caso até o momento. Apesar de o fenômeno ter destruído centenas de casas e levado à evacuação de milhares de pessoas, nada indica que ele será forte o suficiente para causar repercussões aqui no Brasil. Anderson Nascimento, coordenador do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, disse que a atividade vulcânica na região das Canárias é comum e monitorada. E para ele, o risco de ela ter algum desdobramento no litoral brasileiro é muito baixo. O pesquisador americano George Pararas Karayanis, que é presidente da Sociedade Internacional de Tsunamis, concorda. Segundo ele, esse risco de uma erupção nas Ilhas Canárias causar esse tipo de evento tem sido imensamente exagerado. Abre aspas. Atenção e publicidade inapropriadas da mídia a tais resultados probabilísticos têm criado uma ansiedade desnecessária de que mega-tsunamis poderiam ser iminentes e devastar populações costeiras em localidades distantes da origem, nos oceanos Atlântico e Pacífico. Resumindo, podem ficar tranquilos que, ao que tudo indica, essa erupção não é preocupante para nós brasileiros. Para que algo tivesse repercussão no Brasil, seria necessária uma erupção muito mais significativa do que a que aconteceu. Obrigado e fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijos no coração.